We want to continue what we've been looking at in Romans chapter 6 and into Romans 7. Queremos continuar naquilo que estamos considerando em Romanos 6 e entrar para Romanos 7. You are a very patient group of people Vocês é um grupo de pessoas muito pacientes. because I know it's a long day Eu sei que tem sido um dia longo and you have to keep your minds engaged, e tem que manter a sua mente trabalhando. and I appreciate that as we study together. E então agradeço isso assim que continuamos estudando juntos. I'd like us again to pray and ask the Lord to bless our time of study. Gostaria que orássemos mais uma vez e pedirmos a bênção do Senhor sobre o nosso estudo. Father, again, we just pause in prayer. We recognize that you are the one that has to give us understanding in your truth. You are the one that prepares our hearts to receive it, to comprehend it, to be changed by it. Please, Father, I thank you for each of the individuals that is here this afternoon. How I pray that your blessing would be upon each one. How I pray that you'd give me clarity and the ability to present your truth accurately. And I pray, Father, that eternal good would be accomplished in each one of us through your wonderful word. Please, Lord. All to the praise and honor and glory of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Amém. One of the most fundamental questions is, what does it mean to be a Christian? Uma das perguntas mais fundamentais é o que significa ser cristão. There are places throughout the world that because of somebody being part of a given nation, they're thought of as a Christian. Há partes do mundo que simplesmente por pertencer a alguma nação, as pessoas pensam que são cristãos. There are individuals who would say they're a Christian because they go to a church. Há aqueles que diriam que são cristãos porque eles frequentam uma igreja. We might have the idea that it means to be a Christian because I believe certain truths from the Bible. Ou podemos ter a ideia de que o que significa ser cristão é crer em algumas verdades da Bíblia. Or some individuals would say, well, Christians are just people that are forgiven by the Lord. Outros vão dizer que cristãos são pessoas que foram perdoados pelo Senhor. I want you to understand that being a Christian is much different and much greater than any of that. Quero que entendam que ser cristão é algo maior e melhor do que tudo isso. Being a Christian is to be a miracle in the hand of God. Ser cristão é ser um milagre nas mãos de Deus. We think about the resurrection of Jesus Christ. Pensamos da ressurreição de Jesus Cristo. What a great miracle that God brought about by raising him from the dead. Que grande milagre que Deus realizou em trazer o Senhor Jesus dos mortos. And if I am a child of God, I am united with him in his resurrection. E se eu sou filho de Deus, sou unido a Ele em sua ressurreição. And as an individual that has been given life in Jesus Christ, E sendo um indivíduo que recebeu vida de Jesus Cristo, I have been made a new creature in Christ. eu fui feito nova criatura em Cristo. And so I would say that being a Christian is a miracle of grace. Portanto, ser um cristão é um milagre da graça. And that's the truth that Paul is bringing out in the book of Romans. E essa é a verdade que Paulo traz nesse livro de Romanos. Salvation is not of man. A salvação não é de um homem, Salvation is of God. salvação é de Deus. If salvation was of man, Se a salvação fosse obra de homem algum, we couldn't expect certain things to be true of someone that's a Christian. não podemos esperar que algumas coisas fossem verdade de todos que são cristãos. Because God is the author of salvation, Mas porque Deus é o autor da salvação, and he is the one that does the work. e Ele é quem faz a obra,
If I am a Christian, I'm a miracle given new life by God. Então, se eu sou cristão, sou um milagre que recebeu nova vida de Deus. And what it means to be a Christian is to be the object of His grace. E o que significa, então, ser cristão é ser o objeto da graça de Deus. When we look at the book of Romans, Quando consideramos o livro de Romanos, Paul is teaching us about the salvation of the Lord. Paulo nos ensina sobre a salvação do Senhor. And in Romans chapters 1 through 11, he talks about the sovereign work of the righteous God. E em Romanos 1 até 11, ele fala da obra soberana de Deus, do Deus justo. And in chapters 12 through 16, the sanctified walk of the redeemed ones. E dos capítulos 12 a 16, ele fala sobre a vida santa, ou a vida santificada do crente. And as Paul describes this work of God for us in chapters 5 through 8, E então, quando Paulo descreve essa obra de Deus, dos capítulos 1 a 5, e depois até 8, he is concentrating on this miraculous work of God in changing us in Jesus Christ. ele concentra-se nessa obra miraculosa de Deus em transformar nossas vidas, mudar nossas vidas à imagem de Jesus Cristo. When God does the work of salvation, there is no separation between justification and sanctification. Quando Deus faz a obra de salvação, não há separação entre a obra de justificação e santificação. And we may ask, why is it that God is doing this work within His people? E nós podemos perguntar por que Deus faz isso na vida do seu povo. Look what He says in Romans chapter 8 and in verse 29. Olha o que ele diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 29. It says, for whom He foreknew, Diz que, portanto, por aqueles que ele também preconheceu, it doesn't say what He foreknew, não diz o que ele conheceu de antemão, but the individuals that He selected from before the foundation of the world. mas sim os indivíduos que ele conheceu antes da fundação do mundo. Those for whom He foreknew, Aqueles de quem ele conheceu de antemão. He predestined to be conformed to the image of His Son, Ele também os predestinou para serem conformados à imagem do seu filho, so that He might be the firstborn among many brethren. para que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. God's work of salvation is not so you can escape hell. A obra de Deus na salvação não é para que você possa escapar o inferno. God's work of salvation is not so that you never suffer His wrath. A obra de Deus na salvação não é para que você não sofra a ira de Deus. God's work of salvation is something far greater. A obra de Deus na salvação é algo maior. He is conforming every one of His people into the image of Jesus Ele Christ. está conformando cada um dos salvos à imagem de seu filho Jesus Cristo. It's the same truth that John and Peter as well bring out in their letters. É a mesma verdade que João e Pedro também nas suas cartas trazem. That God is doing this work to conform us to Christ. Que Deus está fazendo essa obra para transformar e conformar os salvos à imagem de Cristo. Even John in his first epistle said it like this. Mesmo João, na sua primeira epístola, disse assim, colocou isso assim. We shall see Him as He is, Nós o veremos como ele é, for we shall be like Him. porque nós seremos como ele é. This work of God in salvation Essa obra de Deus na salvação is where God is taking unworthy sinners é onde Deus está levando pecadores que não merecem and changing them from one stage of glory into another. e os transformando de um grau de glória para outro grau, Into the image of the Lord. até se conformarem à imagem do Senhor. And that is the truth we're learning in Romans 5 through 8. E essa é a verdade que estamos aprendendo em Romanos 1 até 8. And it has to do with the source or the federal head that we are under. Então, isso tem a ver com a fonte da humanidade, ou então a cabeça federal.
For in Adam we all die, Pois em Adão, nossa cabeça federal, todos morremos. but in the same way everyone in Christ is made alive. Mas em Cristo, a outra cabeça federal, todos são vivificados. And Paul wants to be sure we understand this wonderful truth E Paulo quer ter certeza que todos entendemos essa maravilhosa verdade. of how the Spirit works through grace in every one of God's people, De como o Espírito trabalha pela graça em cada uma das vidas do seu povo. to conform us into the image of Christ. Para nos conformar à imagem de Cristo. As we were seeing in chapter 6, Então, como estávamos vendo no capítulo 6, Paul is answering the potential questions that people might have about his teaching. Paulo está respondendo a perguntas possíveis que as pessoas podem ter. He wanted to be sure those in Rome would understand Ele quer ter certeza que aqueles que estão em Roma entendem o seu ensinamento. and God has preserved this book for us today, E Deus preservou esse livro para nós hoje, that we will understand that God transforms and changes every one of his people. para que nós também entendamos que Deus salva e transforma cada um dos seus que Ele salva. The first question that he asked was found in verse 1 of chapter 6. A primeira pergunta que ele fez, encontramos no versículo 1 do capítulo 6. Since we know God's grace is greater than any of the sins that we commit, Já que sabemos que a graça de Deus é maior do que qualquer dos pecados que cometemos, will God's people abuse his grace? então vai o povo de Deus abusar essa graça de Deus. And in the Greek, E Paul o answered grego the question. respondeu a pergunta. the answer is A resposta foi meganoita. meganoita, de modo nenhum. It can't be real. There's no way. Não há como. Com And outras it's all, palavras. it's all because of the way God has united us with Jesus E Christ. tudo isso é por causa da forma como Deus nos uniu a si mesmo em Jesus Cristo. He has made us alive in him. Ele nos fez vivos em Cristo. We are being transformed by the Spirit of God Nós estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus. because God's purpose in salvation Porque o propósito de Deus na salvação is to conform us to Jesus Christ é the nos Lord. conformar a Jesus Cristo, nosso Senhor. When that is done, Quando isso está feito, we will be glorified in Christ and just like him. seremos glorificados em Cristo, tal como Ele é. And God is doing a work now, E Deus agora está fazendo uma obra progressively making us more like Christ, na qual Ele está nos tornando como Cristo passo a passo. If you think about the analogy that the Bible uses of what it is to be a Christian, Se você pensar da analogia, da comparação que a Bíblia usa para mostrar o que significa ser cristão, he likens it to what we are as human beings in the physical world. ela nos assemelha ao que somos no mundo físico. Each one of us started as a baby in this world. Cada um de nós começou como um recém-nascido, um bebê. We were truly human, Éramos verdadeiramente humanos, but we don't think of a baby as an example of everything that is true of an adult. mas nós não pensamos de um bebê para representar tudo que é verdade de um adulto. The baby into a child has to grow and be disciplined. Uma criança, quando nasce, para se tornar um adulto, tem que crescer e ser disciplinado. And becoming more of a responsible individual until they reach adulthood. Para se tornar mais de uma pessoa responsável até chegar então à idade adulta. And so when we start in our Christian life, Então, quando nós também começamos na nossa vida cristã, we are spiritual babies in Jesus Christ. nós somos bebês espirituais em Jesus Cristo. And we grow in the grace and knowledge of Jesus E Christ the nós Lord. crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. There are times when we mess our diapers. Há tempos que nós também sujamos as fraldas. And God has to change those diapers and continue to prepare us into adulthood. E Deus tem que mudar essas fraldas e continuar a nos preparar para crescermos e nos tornarmos adultos em Cristo.
And so the example is that we still struggle with sin, Então, o exemplo que estamos a usar é que nós ainda confrontamos ou enfrentamos o pecado, while He is changing us more into the image of Christ. enquanto Ele está nos mudando à imagem de Cristo. But sin does not dominate or rule us Mas o pecado não tem domínio sobre nós. because of the relationship that we have with our Heavenly Father, Por causa do relacionamento que temos com o nosso Pai Celestial, based on the work of God the Son baseado na obra de Deus Pai and the indwelling, transforming work of the Spirit of God. e a presença contínua do Espírito Santo de Deus que nos transforma. And that's why Paul said in verse 14 of Romans 6, Então é o que Paulo disse no versículo 14 do capítulo 6. sin shall not be master over you, O pecado não dominará sobre vocês, for you're not under law, but under grace. porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paul is emphasizing that grace does what no law could ever do. Paulo está enfatizando que o que a graça faz, não há nenhuma lei que pode fazer. And so that brings up another question. Então isso traz uma segunda pergunta. What then, verse 15? Verso 15. O que diremos então? Shall we sin because we're not under law, but under grace? Pecaremos ou continuaremos? Sim, pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. And his answer in the Greek is E sua resposta em grego é meganoita. meganoita. Can't be a reality. Não pode ser God's realidade. doing the work. Deus está fazendo o trabalho. And what we were learning in the verses after verse 15, E o que nós estávamos aprendendo aqui até o verso 15 that the individuals who are in Adam are servants of sin. é que aqueles que estão em Adão são servos do pecado. One of the greatest delusions people have that are not in Christ Uma das grandes delusões que as pessoas têm, aqueles que não estão em Cristo, is that they're ruling or running their own life. é que eles têm domínio e autoridade sobre suas próprias vidas. But as Paul said in Ephesians 2, Mas como Paulo disse em Efésios 2, individuals who are outside of Christ walk according to the prince of the power of the air. aqueles que estão fora de Cristo andam de acordo com o príncipe das trevas. They are under the rule of sin and Satan. Eles estão sob o domínio e a autoridade do pecado e de Satanás. And only the Lord himself can deliver us from E that power. somente o Senhor mesmo é que pode nos libertar disso. And that's why he said in verse 17, thanks be to God. Por isso que ele disse no versículo 17, God does the graças a work Deus, that we Deus faz can't a do obra for ourselves. que nós não podemos fazer por nós mesmos. And the work that God does is to make us servants of righteousness. E a obra que Deus faz é nos tornar servos do bem, servos da justiça. And to make sure someone lives like they should as a Christian, E para ter certeza que cada vive como devia, como cristão, we use the example of the animals that we're familiar with. nós usamos o exemplo de animais que vocês conhecem bem. A cow acts like a cow. Uma vaca age como uma vaca. A cat acts like a cat. Gato age como gato. And so Paul had said in verse 19, E então no verso 19 Paulo diz: I want to take these great concepts of God and bring them down to your level. eu quero transferir esses grandes conceitos sobre Deus e trazê-los ao vosso nível de entendimento. Just as you lived as a non-believer, Tal como vocês viveram como descrentes, serving sin and lawlessness, servindo o pecado e desobediência, so now in the same way serve righteousness. agora, da mesma maneira, sirvam a justiça. The point he makes is that it's natural for the non-believer to serve sin. O ponto que Paulo está fazendo ali é que é natural para o não crente servir ao pecado. And in the same way, it is natural for the believer to serve the Lord. Então, da mesma maneira, é natural para o crente servir ao Senhor.
And so, as he said in verse 19, Então, como ele disse no verso 19, at the end of the verse, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. no final do verso 19, ele diz: assim também apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Why is it we're able to do that? Por que conseguimos fazer isso? As he says in verse 20, Como ele diz no verso 20, our condition in Adam, a nossa condição em Adão, what we were like before, o que nós éramos antes. when you were slaves of sin, Quando vocês eram escravos do pecado, you were free of righteousness. vocês estavam livres da justiça. Therefore, what benefit were you then deriving of the things you are now ashamed? E agora então, qual era o benefício que vocês tinham das coisas de que agora se envergonham? It's the fact that God's people are embarrassed by their sin, they don't delight in it. É o facto de que o povo de Deus tem vergonha do pecado e já não tem prazer nele. My sin Meu pecado is the reason for the death of Christ. é a razão da morte de Cristo. And without the death of Christ, I would have no forgiveness from E sem God. a morte de Cristo eu não teria perdão de Deus. I don't want to brag about my sin. Não quero me orgulhar do meu pecado. I certainly don't want to continue living in my sin. Certamente nem quero continuar a viver no meu pecado. It is my disgrace. É minha desgraça. And it doesn't just mean the things that people find repulsive in the way in which they're living. E isso não quer apenas significar as coisas que nós aborrecemos hoje, But it has to do with some people who are very moral, mas tem a ver com as pessoas que não têm senso moral, people who are very religious, ou pessoas que são muito religiosos, who have the mistaken idea that by their merit they can be acceptable to God. ou aqueles que erradamente presumem que pela sua moralidade podem ser aceitos perante Deus. It's the full spectrum. Portanto, o alcance total desse tipo de pensamentos. Everything from depravity Tudo desde a depravação to arrogant pride. até mesmo ao orgulho arrogante. It was my sin Foi o meu pecado that caused the death of que Christ. causou a morte de Cristo. And without his death, E sem a morte dele, I would have no acceptance with God. eu não seria How aceito perante how Deus. can we continue in the things we're ashamed of? Como então podemos continuar nas coisas de que nos envergonhamos agora? Grace gives me an inner compass A graça me dá um compasso interno to where I want to do what pleases God. para eu poder fazer aquilo, eu poder querer fazer aquilo que agrada a Deus. And so that I do not need the outward law to direct me. De modo que com esse compasso eu não preciso mais da lei externa para me guiar. And so Paul says in verse 22, Então no verso 22 Paulo diz: but now having been freed from sin, mas agora libertos do pecado, in other words, sin is no longer the ruling master over me. em outras palavras, agora o pecado já não é mestre governante sobre a minha vida. I'm enslaved to God, Eu agora sou servo ou escravo de Deus. and I derive my benefit, E eu ganho os meus benefícios, resulting in sanctification que resultam em santidade, and the outcome eternal life. e o fim desses benefícios é a vida eterna. Please see the progression. Note, portanto, a progressão aqui. Everyone that is justified by God, Todos que foram justificados por Deus, that is declared righteous by God, aqueles declarados justos por Deus, is being sanctified by God, está sendo santificado por Deus, that is being made righteous, isto é sendo feito justo. being conformed to the image of Jesus Christ. Isto é ser conformado à imagem de Jesus Cristo. And the end result is eternal life. E o fim desse processo é a vida eterna.
It's the full package of what God does. É um pacote completo e inteiro daquilo que Deus faz. Everyone he justifies on the basis of the work of Christ. Todos que ele justifica na base da obra de Cristo, He is changing into the image of Christ. ele está os transformando à imagem de Cristo. It is a progressive work that God is doing in the life and the experience of his people. Ele faz essa obra progressivamente na vida de cada indivíduo dos seus filhos. And the end result is I'm with God forever, E o fim disso é que eu estou com Deus para sempre, enjoying his presence, eternal life. gozando a sua presença e a vida eterna. That's why when Paul wrote to the Galatians, Por isso, quando Paulo escreveu aos Gálatas, he reminded them that they should not be deceived. ele os lembrou que eles não deviam ser enganados. I'm in Galatians chapter 6 and in verse 7. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 7, Don't be deceived. ele disse: não sejam enganados. God isn't mocked. Deus não pode ser escarnecido. He knows your true condition. Ele conhece a tua verdadeira condição. He knows my true condition. Ele conhece a minha verdadeira condição. For he says here, whatever a man sows, he'll reap. Então ele diz aqui: tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. And he means by that, as he says in verse 8, E com isso ele quer dizer, como ele diz no verso 8, the one who sows to his own flesh aquele que semeia para a sua própria carne, shall from the flesh reap corruption, da carne vai colher corrupção. but the one who sows to the Spirit Mas aquele que semeia no Espírito, shall from the Spirit reap eternal life. do Espírito vai colher a vida eterna. You're either in Adam or you're in Christ. Ou você está em Adão ou está em Cristo. You're either a slave of sin or a servant of God. Ou você é escravo do pecado ou servo de Deus. Those that are servants of sin want to live that life. Os que são servos do pecado querem viver aquela vida. Those that are servants of God want to please and honor Him. Os que são servos de Deus querem agradar a Deus e honrar a Deus. Don't think it's any different. Não ache que é diferente. God is not mocked. Deus não é escarnecido. What is seen in someone's life O que se vê na vida de alguém is demonstrated or is showing whether or not they are receiving eternal life. demonstra se essa pessoa está recebendo a vida eterna ou não. And the reason for that, as Paul said in Romans 6, A razão para isso, como Paulo disse no capítulo 6 de Romanos, is that the gift of God is eternal life through Jesus Christ. é que o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. In chapter 7 No capítulo 7, of Romans, verses 1 through 6, no capítulo 7 de Romanos, de versos 1 a 7, Paul is going to look at a specific group of individuals within the Church of Rome. Paulo considera certo grupo de crentes dentro da igreja de Roma Who would have the greatest difficulty with what Paul is saying about not being under the law. que teriam dificuldades com aquilo que ele está a dizer acerca de não estar debaixo da lei. These are Jewish believers who for their whole life had been under the law. Esses são crentes judeus que por séculos eles viveram debaixo da lei. And that's why back in verse 15 he said, shall we continue in sin? Because we're not under the law. Por isso que lá no capítulo 6, verso 15, ele já fez a pergunta: vamos continuar no pecado porque não estamos mais debaixo da lei? So now looking not at everyone but the Jewish believers, Agora considerando não a todos, mas aos crentes judeus especificamente, he is answering this same question for them. ela agora responde essa mesma pergunta para aqueles crentes judeus. He says in verse 1 of chapter 7, Ele diz no versículo 1 do capítulo 7, do you not know, brethren? não sabeis, irmãos, For I am speaking to those who know the law, pois eu estou falando
para aqueles que conhecem a lei. I need to emphasize that the word that is translated to know the law Quero enfatizar aqui que a palavra traduzida como conhecer a lei is a word which means your knowledge is because of your experience. é uma palavra que significa que o teu conhecimento é resultado da tua experiência. The ones that had the experience of being under the law Aqueles que têm a experiência de ter estado debaixo da lei were individuals like Paul, Jewish individuals. eram indivíduos como Paulo mesmo, indivíduos da vida da nação judaica. The law given by the Lord through Moses on Mount Sinai A lei dada pelo Senhor a Moisés no Monte Sinai, was given to the nation of Israel. essa lei foi dada à nação de Israel. It wasn't given to any Gentile nation. Não foi dada a nenhuma nação gentia, It was only given to the Jewish people. foi dada apenas ao povo judeu. And they are the ones who, by their experience, understood the law. Então são os judeus que, por meio da sua experiência, eles entendiam a lei. And what they understood is that the law was an authority over them all of their life. E o que eles entendiam era que a lei era uma autoridade sobre eles em todos os aspectos da sua vida. If I was born into a Jewish family, Se eu tivesse nascido em uma família judaica, from the time of my birth until the time of my death, I was under the law. desde o tempo que eu nasci até o tempo que eu morresse, eu estaria debaixo da lei. In the Jewish family, when the boy became 12 years of age, Na família judaica, quando um rapaz tornava-se 12 anos, he would have his bar mitzvah. ele teria o seu bar mitzvah. Is that good in Portuguese too? Bar Não mitzvah? é not so good. Not so good. But it means son of the covenant. Que significa, traduzida essa frase, bar mitzvah, filho de aliança. And he would be responsible to do the regulations of the law for the rest of his life. Então, a partir dali, para o resto da vida dele, esperava-se dele tomar responsabilidade para cumprir os pré-requisitos da lei. There was a Jewish family living in Tarsus, Havia uma família judaica que vivia em Tarsus and a baby boy was born to them. e um rapaz nasceu a essa família. And they were from the tribe of Benjamin. E eles eram da tribo de Benjamim. And from being from the tribe of Benjamin, E sendo da tribo de Benjamim, they wanted to give their son a name of the most dominant Benjamite that they knew. eles queriam dar o seu filho o nome do benjamita mais dominante que eles podiam conhecer. And that individual would be the first king of Israel, E esse indivíduo era o primeiro rei de Israel, Saul. Saul. And so Saul of Tarsus Então Saul de Tarsus was of the tribe of Benjamin. era da tribo de Benjamim. And as far as the religious group that his father belonged to, E quanto ao grupo religioso que o pai pertencia, it was to the group of the Pharisees. era do grupo dos fariseus. And Saul himself E Saul mesmo also became a Pharisee. também se tornou fariseu. And as a Pharisee, he would believe that the Old Testament was the Word of God. Ele cria que a palavra era, portanto, a lei de Deus. And understand its regulations over the people of Israel. E ele entendia os seus regulamentos sobre o povo de Israel. And so he said, you know that it has jurisdiction or regulation as long as the person lives. Então ele entendia que essa lei tinha autoridade sobre a vida pessoal ao longo da vida da pessoa toda. And so then he uses an example Então ele usa um exemplo that shows the permanency of the requirement of doing what the law said. que mostra a permanência daquilo que a lei requer. And that is verse 2. Esse é o versículo 2. That a married woman is bound by law to Que- her husband. Que uma mulher casada está ligada pela lei ao seu marido.
as long as he is living. enquanto o marido vive. But if he dies, Mas se o marido morrer, she is released from the law concerning her husband. então ela está livre da lei a respeito do seu marido. When you think about marriage and the gift of marriage that God gave to us, Quando você pensa do casamento e do dom do casamento que Deus nos deu, to whom did God give the gift of marriage? a quem Deus deu o dom de casamento? It wasn't to someone in Israel. Não foi a alguém em Israel. It's not just a Christian ordinance. Casamento não é apenas uma ordenança cristã. He gave it to Adam. Deus, deu esse dom de casamento a Adão. And the gift of marriage is for the benefit of all the human race. E o dom de casamento é para o benefício de toda a raça humana. And in God's design, E, portanto, no desígnio de Deus, marriage is beneficial for the individual as well as for the home and the culture. o casamento é benéfico para o indivíduo, para o lar, para a cultura, para a sociedade. And as Paul described in Romans 7, verse 2, Então, como Paulo descreve em Romanos 7:2, it is a contract or an agreement between the man and woman for as long as they live. o casamento é um contrato, é uma aliança entre o homem e a mulher durante o tempo todo que ambos vivem. And if either the man or the woman violates that covenant, Então, se um dos dois, quer seja homem ou mulher, viola essa aliança, while the other spouse is alive, enquanto o outro esposo, o outro cônjuge ainda está vivo, in the eyes of God, they are in a sinful relationship. eles então entram em uma condição de pecado aos olhos de Deus. That's why Paul said in verse 3, Por isso, no verso 3, Paulo diz: so while her husband is living and she's joined to another man, Yes, you can complete. she shall be called an adulteress. Então, enquanto o seu marido estiver vivo e ela se junta a outro homem, ela será chamada adúltera. But if her husband dies, she is free from the law, Mas se o marido morre, ela está livre da lei. so she is not an adulteress, though she is joined to another man. Portanto, ela não será adúltera se ela se juntar a outro marido. In the marriage relationship, the agreement is for a lifelong relationship. No relacionamento conjugal, o entendimento comum é para o curso da vida. But once the death of either spouse takes place, Mas quando a morte de um dos cônjuges ocorre, that agreement is over with. então aquele acordo também termina. And the individual is free to enter into another marriage agreement with a different person. Então o cônjuge sobrevivente já está livre para entrar num outro contrato matrimonial com outra pessoa. And so, in the work of God, Paul in verse 4 explains that Christ has accomplished that same thing for the people of God. Então no versículo 4, Paulo usa isso para explicar que na obra de Deus, Cristo fez exatamente isso na redenção de pecadores. As he says in verse 4, therefore, my brethren, you were also made to die to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another, to him who was raised from the dead, and bear fruit for God. Portanto, Paulo diz no verso 4, assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. So just like the situation with marriage, Tal como a situação com o casamento, if someone's spouse dies and they marry another, se um dos cônjuges morre e o sobrevivente casa com outro,
In that new relationship, you don't try to live and do what you were doing in your previous relationship. Naquele novo relacionamento de casamento, você não tenta fazer e viver as coisas que fazia e como vivia no outro casamento. The husband does not tell his new wife, O marido não diz à sua nova esposa: I'm going to do this for you because that's what my other wife wanted. vou fazer isso para você porque é aquilo que a minha outra esposa queria. It isn't the way it works. Não é assim que funciona. That previous marriage relationship is over with. Aquele relacionamento de casamento anterior acabou. Now I'm in a new relationship Agora estou num novo relacionamento. and I make promises to the new spouse that I E have. eu fiz promessas para o meu novo cônjuge. And in those promises, it again is a lifelong E de relationship. novo, essas novas promessas são para a vida. So get Paul's point in verse 4. Então, não devemos perder o ponto que Paulo está fazendo no versículo 4. You were made to die to the law Você foi feito morrer à lei, because the Jewish people were under the authority and dominion of the law. porque o povo judeu estava sob a autoridade e domínio da lei, But through the work of Jesus Christ, mas através da obra de Jesus Cristo. that relationship is brought to an end. Esse relacionamento do judeu com a lei foi trazido ao fim. And they are now in a new relationship with E God elas já agora estão num novo relacionamento com Deus. if they are united through Jesus Christ the Lord. Se eles foram unidos a Deus através de Jesus Cristo como Senhor. And the outcome is they bear fruit for God. E o resultado disso é que eles vão produzir fruto para Deus. If I understand it for your church or my church, Se entendo isso aí para a tua igreja ou para a minha igreja, when you gather for worship, you will celebrate the Lord's table. quando vocês se juntam para a adoração, vocês vão celebrar a ceia do Senhor. And when you celebrate the Lord's table, you have two elements. E ao celebrar a ceia do Senhor, vocês têm dois elementos. It was inaugurated by Jesus Christ himself. Na verdade, a ceia do Senhor foi inaugurada pelo próprio Senhor Jesus. And the first element we remember in the Lord's table is the bread that represented his sacrificial body. E o primeiro elemento que conhecemos na mesa é o pão, que representa o seu corpo partido por nós. And the second element is the cup that represents his blood. E o segundo elemento é o cálice, que representa o seu sangue. But what he told us to remember in the cup, Mas o que ele nos disse para nos lembrarmos no cálice, this cup is the new covenant in my blood. esse cálice é o novo concerto, ou a nova aliança no meu sangue. And so God has given us a new covenant. Então Deus nos deu uma nova aliança. We don't blend it with the old agreement Nós não pegamos essa nova aliança e juntar com a velha aliança. any more than a man marrying a new woman because his wife had died. Não é tão comum quando um homem casa uma nova mulher, junta a ela ao seu casamento anterior com a mulher morta. And would tell his new wife, I'm going to do things the way my old wife wanted them done. Então agora diz para a sua nova esposa: eu vou fazer as coisas da maneira que a minha morta esposa queria. That won't be a very happy marriage. Não vai ser um casamento muito feliz esse. He needs to do what is pleasing to his new wife, Ela agora tem que fazer o que é agradável à sua nova esposa. not the promises he had made to the old wife. Não fazer com ela, a nova esposa, as promessas que ele fez à esposa morta. And the spiritual point Paul is making, E esse é o ponto espiritual que Paulo faz. we bear fruit that is pleasing to God in the new covenant. Nós produzimos fruto que agrada a Deus na nova aliança. Even if I am a Jew who has now believed in Christ, Mesmo se eu sou judeu que agora veio a crer em Cristo. I am no longer under the old agreement. Eu já não estou mais no acordo anterior. I have been made to die to that old agreement. Eu fui feito morrer para aquele acordo antigo. The old agreement only regulated me until I died. A aliança antiga governava sobre mim até que eu morri para ela. But now I've been made alive in Jesus Christ, who died
to separate me from the old covenant. Mas agora eu fui feito vivo em Jesus Cristo, que morreu para me separar daquela velha aliança. And I am now bringing forth things that are pleasing to God in my life through the work of the Spirit. Então, agora, através da obra do Espírito, eu estou trazendo fora, através da minha vida, coisas que agradam a Deus. For this whole work of God Porque para essa obra de Deus, is that we would be pleasing to Him. é para que nós sejamos agradáveis a Ele. When did the new covenant begin? Quando é que começou a nova aliança? 10 days after the ascension of Christ into glory. 10 dias depois da ascensão de Cristo para a glória. It was on the day of Pentecost when God poured out the Spirit. Começou foi no dia de Pentecostes, quando Deus derramou o seu Espírito. It was the coming of the Spirit that the Father had promised. Foi a vinda do Espírito que o Pai havia prometido. And so now we serve God in the newness of the Spirit, as Paul says in verse 6 at the end. E então, assim Paulo diz no versículo 6, no final daquele verso, que nós agora servimos a Deus no Espírito, na novidade e na plenitude do Espírito. And not in the oldness of the letter. E não mais na velhice da letra. And serving God in the newness of the Spirit E servir a Deus na novidade do Espírito means we serve Him in the new covenant. significa que nós o servimos na nova aliança. Instead of serving Him according to the old covenant and the letter or the law that was written as an external way of pleasing God. Ao invés de servirmos de acordo com a velha aliança e de acordo com a letra escrita, na velha aliança, nós agora vivemos para agradá-lo. And we genuinely bear fruit that is pleasing to God. E assim nós produzimos fruto que verdadeiramente agrada a Deus. Jesus used the example of Him being the vine, John chapter 15. Jesus usa a imagem dele ser a videira em João 15. And He said that every branch in Him bears fruit. E ele disse que todo ramo que está nele produz fruto. And those that are bearing fruit, the Father prunes that they'll bear more fruit. E aqueles ramos que produzem fruto, o Pai as poda para que produzam mais fruto. And so what we have is the life of Christ being seen through God's people. Então o que temos é a vida de Cristo sendo visto através do seu povo. And as we grow from babies into adulthood, E ao crescermos de crianças a pessoa adulta, more and more of the glory of Christ is seen in the mais e individual. mais da glória de Cristo é visto em ti e em mim. This is the progression of sanctification. Essa é a progressão da santificação no crente. And so in answer to the question he had stated in verse 15 of chapter 6, Então, em resposta à pergunta que ele colocou no capítulo 15, capítulo 6, verso 15, that we will not continue to live in sin even though we're not under the law. que nós não vamos continuar a viver em pecado mesmo que não estejamos debaixo da lei, Because God makes the change within His people. porque Deus faz a mudança dentro do seu povo. And so for the Jewish believer, like Paul the Apostle, who had been Saul of Tarsus, Então, para o crente judaico que estava sob a lei desde a sua juventude, como Saulo mesmo, notice he explains their experience and his own. nota que ele explica a sua experiência e a experiência dos outros. He says in verse 5, "For while we were in the flesh." Ele diz no versículo 5 que quando nós estávamos na carne, Now the we he is talking about is Jewish believers. aqui esse nós de que ele se refere são os crentes judaicos. These are the ones who had the obligation to the law. Eles são os que tinham a obrigação para com a lei.
And what is it that he says the law did to them in their lives? E o que ele diz que a lei fez na vida deles? While we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in the members of our body. Enquanto nós estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos corpos. The law, instead of delivering them from sin, A lei, ao invés de os libertar do pecado, made them more conscious of sin. ela tornou-os mais conscientes do pecado. Even to the Jewish people, God never gave the law for salvation. Mesmo para os judeus, Deus nunca deu a lei para a salvação. Back in Romans chapter 3, Paul said that through the law comes the knowledge of sin. Voltando para o capítulo 3, Paulo já havia dito que pela lei vem o conhecimento do pecado. We know that the law served many purposes for the benefit of the nation of Israel. Sabemos que a lei serviu vários propósitos para o benefício do povo de Israel. It was their constitution that united them together as a nation. A lei era a constituição que os unia como uma nação. It helped them understand that God was the real ruler over them. Ela ajudou-lhes a entender que Deus era o verdadeiro rei sobre eles. And one of the blessings of the law was, as Paul said to the Galatians, it was like a child trainer to teach them about their sin. Dos outros benefícios, como ele usa a imagem lá para os Gálatas, a lei serviu de tutor para guiar uma criança. And so back in verse 5, Então, voltando para o verso 5, notice it's a statement about something in the past. nota que aqui é uma declaração sobre alguma coisa no passado, While we were in the flesh. enquanto nós estávamos na carne. Paul says, I'm not in the flesh now. Paulo diz que agora eu não estou mais na carne, This is what it was like in the past. mas isto é como a vida era no passado. This is when I was identified with Adam. Naquele tempo, quando eu era identificado com Adão. This is what it means to be the old man or the natural man. E isto é o que significa ser o velho homem, o homem natural. I'm in the condition that I don't have the work of God happening within me. Quando vivia em uma condição que eu não tinha a obra de Deus ativa dentro de mim. It's the position or condition of a non-believer. Uma condição do descrente. Look over in Romans chapter 8 Agora, dê uma olhada no capítulo 8 de and in Romanos, verse 9. no versículo 9. Now Paul is talking about not just Jewish believers, but Gentile believers also. Agora, Paulo não está falando mais apenas aos judeus, mas aos crentes gentios também. I want to start in verse 8 actually. Quero começar do versículo 8, na verdade. Would you read verses 8 and 9? Portanto, diz lá, verso 8 e 9, no nosso texto. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Those who are in the flesh cannot please God. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. The things in their lives are under his judgment and wrath. As coisas que são parte da vida deles estão sendo julgados por Deus e estão sob a ira de Deus. Whether that individual is doing the sinful things that we would consider to be sin, Quer seja, aquele indivíduo está fazendo as coisas pecaminosas que nós pensamos serem pecaminosas, or like Saul of Tarsus to be a self-righteous Pharisee, ou talvez está fazendo o que Saulo de Tarsus fazia, pensando ser bom como fariseu. okay. Those who are in the flesh can't please God. Essas coisas são feitas na carne e não podem agradar a Deus. But then listen to what Paul says. Mas agora, ouça o que Paulo diz. You are not in the flesh, Vocês não estão na carne,
if what is true. Se o que é verdade, If what is true. What does he say in verse 9? vocês não estão na carne, se, na verdade, estão no Espírito. If you are in the Spirit. Yeah, if the Spirit dwells in you. Se o Espírito mora em vocês, You're not in the flesh vocês anymore. não estão mais na carne. It's not a term talking about a Christian being in the flesh or in the Spirit. Não é uma questão de falar do crente ou estando na carne ou no Espírito. It's either I am in Adam or I am in Christ. É a questão de ou estou em Adão ou em Cristo. If I am in Adam, I'm in the flesh. Se estou em Adão, estou na carne. If I am in Christ, I'm in the Spirit. Se estou em Cristo, estou no Espírito. Notice Paul says just that same thing at the end of verse 9. E no final do verso 9, Paulo diz essa mesma exata coisa. If anyone does not have the Spirit of Christ, Se alguém não tem o Espírito de Cristo, he does not belong to him. ele não pertence a Cristo. Don't be deceived. Não se deixe enganar. God is not mocked. Deus não pode ser escarnecido. You are either alive in the Lord because of God's transforming grace, Ou você está vivo no Senhor por causa da transformação de Deus, or you are still in the flesh in Adam. ou você ainda está na carne. No em matter Adão. how religious you may be, Não importa a sua religiosidade. God has to make the change in your life. Deus tem que fazer a mudança em sua vida. And so Paul said to the Jews in chapter 7, in verse 5, while we were in the flesh. Então, Paulo disse aos judeus, no capítulo 7, verso 5, He's- enquanto nós estávamos na carne, He's still following that twofold idea of in Adam or in Christ. ela ainda está seguindo aquela dualidade de vida, ou em Cristo ou em Adão. As a natural man, what did the law do? Como homem natural, o que a lei fez? It didn't control sin. Ela não controlou o pecado. Instead, it stirred it up. A lei acordou o pecado. I know in the United States that when people see a rule to tell them not to do something, Eu sei que nos Estados Unidos, quando as pessoas veem That's uma exactly lei what they para wanna não do. fazer algo, é exatamente o que querem fazer. if the rule says don't walk on the grass, Se a regra diz que não caminhe na relva, I want to try to walk on the eu quero grass. experimentar caminhar ali naquela relva mesmo. It stirs it up A lei acorda esse desejo. because in my sinfulness, Porque na minha pecaminosidade, I think, who are you to tell me what to do? eu começo a dizer, quem é você para me dizer o que fazer? I want to do what I want to Eu do. quero fazer o que quero fazer. It stirs up the sinful passions. Então, as paixões da carne, do pecado, são levantadas. It doesn't control sin. A lei não controla o It pecado. doesn't give us victory over A sin. lei não dá vitória sobre o pecado. Only the work of God and His grace Somente a obra de Deus e a sua graça can set you free from pode the te rule of sin. libertar da lei do pecado. While we were in the flesh, Enquanto nós estávamos no pecado, the na sinful carne, passions of the flesh were aroused by the law. as paixões pecaminosas foram levantadas And Pela in the lei. members of our body to bear fruit for death. e causou os membros do nosso corpo a produzirem fruto para a morte. We will see as we look at the beginning of chapter 8 in more detail Quando nós considerarmos o início do capítulo 8 em detalhe, veremos those who are in the flesh think and act one way, que aqueles que estavam na carne viviam e agiam de uma certa forma, and those who are in the spirit think and act another way. e os que estavam no espírito pensavam e agiam de outra maneira. If you are in Adam, it has a dominating control of your life. Se você estava em Adão, essa lei da carne tinha um efeito dominante na sua vida. And if you are in Christ, E se você it has estava a em Cristo, dominating também control in your life. Havia um efeito dominante em sua vida. And the outcome of being in the flesh is bearing fruit for death. E o resultado de estar na carne é produzir fruto para a morte. This term fruit is one that means the characteristics or the traits
that are seen in the individual. O termo fruto significa características, não é? Ou formas que são visíveis, hábitos que são visíveis na vida individual. In in verse 4 of chapter 7, he said that if we are united with Christ, we bear fruit for God. No capítulo 7, versículo 4, ele diz que se nós estamos unidos a Cristo, nós produzimos fruto que agrada a Deus. And in chapter 7, verse 5, if we are in the flesh, we bear fruit for death. No capítulo 7, versículo 5, ele diz que se nós estamos na carne, produzimos fruto para a morte. Bearing fruit or having the characteristics that please God means that the Spirit of God is at work within God's people. Então, produzir fruto ou mostrar características de vida que agradam a Deus indicam que nós estamos no Espírito e o Espírito está agindo em nossa vida. In contrast, those that are in the flesh, Por contrário, os que estão na carne, their life is characterized by that which will bring the judgment of God. a vida deles é caracterizada por coisas que vão trazer o juízo de Deus sobre eles. They bear fruit for death. Eles produzem fruto para a morte. And so, but now having been released from the law, Então, portanto, sendo havido libertados da lei, the old covenant has been done away. a velha aliança foi desfeita. The new covenant has been inaugurated by A Jesus nova Christ. aliança foi inaugurada. And we serve God under the new covenant, not the old. E nós servimos a Deus debaixo da nova aliança, não debaixo da velha. We serve in the newness of the Spirit, E servimos na novidade do Espírito, not under the old regulations of the law. não debaixo das velhas regulações da lei. Now, if you're thinking like a Jew, Agora, se você está pensando como um judeu, even a Jewish believer, mesmo um judeu crente, you'll say, wait a minute, Paul, are you saying the law was bad? agora você pode dizer, mas espera aí, Paulo, espera. Está a dizer que a lei era má? That's why in verse 7, Paul says, what shall we say then? Is the law sin? É por isso que então, no verso 7, Paulo vai dizer, que diremos então? É a lei pecado? Help me now with the Greek. His answer, Me ajudem com o grego, qual é a resposta? É a lei pecado? meganoita. Meganoita, não é? Can't be. The Não law is pode not ser. sin. Não pode ser. In fact, it's exactly the opposite. On the contrary. De facto, é o exato oposto. Pelo contrário, diz Paulo. Right? Because he said, I would not have come to know sin except through the law. Ele diz lá que eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Now, Paul is speaking about his experience as Saul of Tarsus. Ele está falando como suas experiências, sobre suas experiências como Saulo de Tarsus. I would not have come to know sin except through the law. Não chegaria a conhecer o pecado senão por meio da lei. I would not have known about coveting if the law had not said, thou shalt not covet. Eu não saberia o que é cobiçar se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. But what was the problem? Mas qual era o problema? Verse 8, but sin, taking opportunity O through the commandment, produced coveting of every kind in me. Então, o problema se encontra lá no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pela lei, ou pelo mandamento, então operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto ela disse, não cobiçarás. For apart from the law, sin is dead. Pois fora da lei, o pecado está morto. It doesn't mean the individual doesn't covet if he didn't see the law. Não significa que o indivíduo não cobiça se não vê uma lei que diz não vai cobiçar, não deve cobiçar. But Paul is talking about something in his own experience. Mas Paulo está falando de alguma coisa na sua própria experiência. He wasn't convicted of coveting before the commandment came. Ele
não foi convicto de cobiçar antes que a lei houvesse a existir. And that's why he says in verse 9, I was once alive apart from the law. É por isso que no verso 9 ele diz: eu vivia fora da lei, But when the commandment came, mas quando o mandamento veio, sin became alive and I died. então o pecado tornou-se vivo e eu morri. And the commandment which was to result in life, E o mandamento que devia resultar em vida it resulted in death for me. se tornou morte para mim. For sin taking opportunity through the commandment Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produced or deceived me and through it killed me. me enganou e por meio dele me matou. Who is saying this about his experience? Quem que está falando isso através da sua experiência? Quem? Paul the apostle. Paulo o apóstolo. But he's talking about himself before he was Paul the apostle. Mas ele está falando de si mesmo antes ele era Paulo o apóstolo. He was talking about himself before the road to Damascus. Ele está falando da sua vida antes da rua de Damasco. God began to show him his sinfulness. Deus começou a lhe mostrar sua pecaminosidade. This is Saul the Pharisee. Esse é Saulo, o fariseu. He was always under the law. Ele estava sempre debaixo da lei. But what he meant by being alive apart from the law, Mas o que ele queria dizer com ser vivo fora da lei, he had no guilt about sin. quer dizer que ele não tinha culpa sobre o pecado. He was a self-righteous Pharisee. Porque ele era fariseu justo em seus próprios olhos. He loved the law of Moses. Ele amava a lei de Moisés. By way of aside, Comentário Yeah. breve. God used the scribes and the Pharisees to keep the Old Testament accurate for you and me today. Apesar de tudo mais, Deus usou os escribas do passado e os fariseus do passado para manter a lei correta, preservar a lei correta para você e para mim hoje. Even though they were still dead in their sin, Mesmo que eles estavam ainda mortos em seus pecados. they believed the Old Testament was the Word of God. Eles criam que o Velho Testamento era a palavra de Deus. And they had a love for the Word of God E tinham amor pela palavra de Deus. and thought they were doing what the Word of God said. E eles pensavam que estavam fazendo o que a palavra de Deus That's why when exigia. Paul wrote to the Philippians, É por isso que quando Paulo escreveu para os Filipenses, he said, if anyone has a reason to boast in the flesh, ele diz que se alguém tem razão para se orgulhar na carne, I far more. eu ainda mais. I am of the tribe of Benjamin, Eu sou da tribo de Benjamim, the tribe that stayed with Judah when the others revolted in the civil war. a tribo que ficou com Judá quando todas as outras se rebelaram. I'm a Pharisee and the son of a Pharisee. Eu sou fariseu e sou filho de fariseu. And concerning the law, I'm blameless. E quanto à lei, eu sou irrepreensível. I did every stipulation that the law said. Cumpri todos os preceitos da lei. And so he would say of himself, I was once alive apart from the law. Assim ele pode dizer, uma vez eu vivia além da lei. He was under its rule and authority, Ele estava sob a autoridade da lei, but he had no comprehension of what it truly said. mas ele não tinha compreensão do que a lei verdadeiramente dizia. Do you remember the parable taught by the Lord Jesus? Vocês se lembram da parábola que o Senhor Jesus ensinou? Two men went to the temple to pray. Os dois homens foram ao templo para orar. One was a despised tax collector. Era coletor de imposto desprezado, The other was a Pharisee. outro fariseu. And the Pharisee prayed like this: E o fariseu orou assim: I thank you, O God, te agradeço, ó Deus. that I'm not like other Não people. sou como outras pessoas. Right? Self-righteous. Esse era justo aos seus próprios olhos.
You know, I'm not like murderers, swindlers, or even this tax collector. Não sou como os roubadores, como os assassinos, nem mesmo como esse coletor de impostos. But the tax collector asked God for mercy. Mas a única coisa que o coletor de impostos pedia era misericórdia. He didn't have the misconception that he was acceptable to God because of his merit. Ele não tinha a errônea ideia de que ele era aceitável perante Deus por causa de seus méritos, As was true of the Pharisees. como era o caso com os fariseus. There's Paul in Romans 7. Então, está aqui Paulo em Romanos 7. I was once alive. Eu uma vez estava I'm vivo. okay. Eu estava bem. I'm keeping the law. Eu estou guardando a lei. God has to be pleased with me. Deus certamente tem que tomar prazer em mim. But when the commandment came, Mas quando o mandamento veio, when the Spirit of God began to convict me of my sin, quando o Espírito de Deus começou a me convencer do meu pecado, I died. eu morri. Now I knew I wasn't okay with God. Agora sei que eu não estive bem com Deus. And the law was stirring up all forms of sinful thoughts within me. E a lei estava despertando dentro de mim toda a forma de pecado. So then, verse 12, the law is holy. It's not sin. Então, verso 12, a lei não é pecado. É santidade, é santa. The commandment is holy and righteous and good. O mandamento é santo, é bom e é justo. The problem was not the law. O problema não é a lei. The problem was ruling sin within O Saul's life. problema era o pecado reinando na alma de Saulo. What the Pharisees had done O que os fariseus fizeram is they thought they could use the law to have acceptance with God. é que eles pensavam que podiam usar a lei para ganhar aceitação para com Deus. Like so many people are misguided today. Assim também como muitas pessoas ainda pensam assim If I hoje. keep the Ten Commandments, Se eu observar os 10 mandamentos, if I follow the law of the Old Covenant, se eu seguir a lei da velha aliança, I can merit God's favor. então eu posso ganhar o favor de I Deus. can earn His salvation. Eu posso ganhar a sua salvação. I can make myself acceptable to Him. Eu posso me fazer aceitável a Ele. You are totally mistaken. Você está muito errado. The law wasn't given to save you. A lei não foi dada para te salvar. The law was given to show you your sin, A lei foi dada para te mostrar o teu pecado, that you would seek mercy from God. para que você possa buscar misericórdia de Deus. And having received mercy from Him, E havendo recebido misericórdia dele, you are clothed in the righteousness of Jesus Christ. você é vestido na justiça de Jesus Cristo. And so in verse 13, Então, no versículo 13, therefore did that which is good become a cause of death in me. What had Paul said was good? The law that God had given. The law was not the cause of his death. What is it that convicted, that slayed him and showed that he was unacceptable to God? então ele pergunta logo, o bom tornou-se morte para mim? It was sin. O que é que trouxe essa convicção de que ele estava morto? Era o pecado. So he says in verse 13, was the law the cause of my death? Então, no verso 13, ele pergunta, foi a lei a causa da minha morte? Here's our fourth question. Essa é a quarta He's pergunta. going to answer it the same way. E ele vai responder da mesma maneira. What does it say in the Greek? Qual é a resposta no grego? Meganoita. Meganoita. Not possible. Não é possível. It's a gift that God had given with a purpose to show people their sin. A lei foi uma oferta de Deus ao povo com um propósito de mostrar-lhes o seu pecado. The real problem, says Paul, O problema verdadeiro, Paulo diz, verse 13, rather it was sin, in order that it might be shown to be sin, by effecting my death through that which is good. verso 13 nos diz que
O problema verdadeiro foi o pecado. Para que se manifestasse pecado, esse pecado operou em mim a morte por meio do bem que é a lei, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se manifestasse ser mau. For we know the law is spiritual. Pois sabemos que a lei é espiritual. The law has come from God. A lei veio de Deus. But I am of flesh, Mas eu sou da carne. sold under sin. Vendido sob o pecado. Who's under the rule of sin? Quem está sob o domínio do pecado? Not the believer, Não o crente, the person who is still dead in their sin, mas aquele que ainda está morto em seu pecado. who is identified with Adam. Aquele que é identificado com Adão. And in this situation, E nessa situação, Paul wants to explain in his own experience Paulo quer esclarecer por meio da sua própria experiência how God showed him that he was ruled and controlled by sin and needed the Savior. como Deus lhe mostrou que ele estava sendo controlado e dominado pelo pecado e que ele precisava de um Salvador. And that's where we'll take it up tomorrow. E é daqui que nós vamos pegar, dar continuidade amanhã. What I'd like to use to close our time together tonight O que eu queria usar para fecharmos o nosso tempo hoje is what an answer to the question I gave you at the beginning. é uma resposta a uma pergunta que eu vos dei no início. What does it mean to be a Christian? O que significa ser cristão? If you are a Christian, you are a miracle of God's grace. Se você é um cristão, você é um milagre da graça de Deus. If you are a Christian, when you stand before God as the judge, Quando você é cristão e você se coloca perante Deus como juiz, you will hear him say, "No condemnation." você ouvirá Deus dizendo, não há condenação. You have been justified Você through foi the sacrifice of Jesus Pelo Christ. sacrifício de Jesus Cristo. If you are a Christian, Você é cristão, se você é cristão, God is still doing a work within you. Deus ainda está fazendo uma obra dentro de ti. He is changing you more and more into the image of Christ. Ele está transformando você mais e mais à imagem de Cristo. He is making you righteous in him, Ele está tornando você justo nele. or he is sanctifying you. Ele está te santificando. And when he is done, E quando ele terminar, you will be just like Jesus Christ in all of his splendor and glory. você será como Jesus Cristo em todo o seu esplendor e glória. Irmãos, estão muito agitados. He will glorify us in Christ. Ele vai nos glorificar em Cristo. Amen. Amém. May I pray? Posso orar? Father, our words are too feeble Pai, to nossas express palavras são muito fracas para the exprimir glory of what you do for your people. a glória do que fazes pelo teu povo. Truly, how great is our God. Verdadeiramente, o quão grande é nosso Deus. How marvelous is your salvation. Quão maravilhosa a tua salvação. How we thank you that the work you begin is what you finish. E como te agradecemos que o que tu começas, terminas. And no matter how feeble or weak any one of your people may be, E apesar da fraqueza dos seus servos, teu povo, you will conform each one of them to the image of tu Christ. conformarás cada de nós à imagem de Cristo. For nothing is too hard for you. Pois nada é difícil para ti. And we marvel, God, our Lord and our God, E nós nos maravilhamos, ó Deus, nosso Senhor, that you are the one that does beyond all we could ask or que think. tu és quem faz muito mais além do que podemos pensar ou pedir. Father, transform and change us. Pai, transforme e mude-nos.
May the beauty of Christ be seen in us. Que a beleza de Jesus seja vista em nós. May you make us more like your wonderful Son, our Lord and Savior, each day. Que sejamos cada dia mais como o teu Filho maravilhoso, Jesus Cristo. All to the praise and honor and glory of Jesus Christ our Lord. E tudo isso para a honra e glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.